Olá, bem-vindos a mais uma exploração focada. Hoje o tema é denso, mas muito importante no Brasil. Improbidade administrativa e a lei contra a corrupção. Isso aí. A gente tem aqui um material que destrincha bem a lei de improbidade, a 8429, né? Principalmente com as mudanças grandes que vieram em 2021. E também a lei anticorrupção, a 12846. Exato. E a nossa ideia aqui é pegar o essencial mesmo, sabe? O que mudou de verdade, o que impacta, sem ficar só no juridiquês. Sim, porque entender isso é fundamental. E aquela reforma de 2021 na improbidade deu o que falar, né? Mexeu bastante coisa. Vamos investigar isso. Com certeza. São leis-chave para a integridade na gestão pública e até nas relações público-privadas. Entender quem responde, como, as consequências, é vital. Para a gente começar do começo, então. O que é exatamente um ato de improbidade administrativa? Qual a base disso tudo? Olha, a raiz mesmo está na Constituição Federal. Ah, sim. Lá no artigo 37, parágrafo 4º. Ele já estabelece as consequências mais graves, né? Tipo, suspensão dos direitos políticos, perder o cargo, bloquear bens e, claro, devolver o dinheiro para o erário. Entendi. E é importante dizer que não é crime, né? No sentido penal. Exatamente. Esse é um ponto crucial. Não é crime. É um ilícito civil e político. As consequências são diferentes, a lógica é outra. Certo. Civil e político. E quem que manda nas regras gerais é a União. Isso. A União define as normas gerais, aí os estados e o DF podem complementar, mas só na parte do processo, do procedimento. E o que significa probidade? É só não roubar? Não, vai muito além. A própria lei, a 8429, lá no artigo 1º, fala em proteger o patrimônio público, sim, mas também a organização do Estado, o bom funcionamento das coisas, a integridade social. Então, envolve honestidade, imparcialidade, legalidade, toda aquela base ética que se espera na administração. Entendi. E aí vem a grande mudança de 2021, a que mais gerou debate. Agora precisa ter intenção, o tal do dolo. Como ficou isso? Ah, essa foi a virada de chave, né? A lei agora diz com todas as letras, só é improbidade a conduta dolosa, intencional, e tem que se encaixar direitinho no que dizem os artigos 9, 10 ou 11. Então aquela história de responder por culpa, por negligência, acabou. Na improbidade, sim. A responsabilidade por culpa que existia antes para alguns atos, principalmente os de lisão ao erário, deixou de existir. Agora tem que ter a intenção de fazer o ilícito. Isso muda tudo. Antes um descuido podia virar um problemão. Agora precisa da intenção clara de fazer algo errado, é isso? Precisa. E não é qualquer intenção, viu? A lei define bem. É a vontade livre e consciente de alcançar aquele resultado ilícito que a lei descreve. Não é só querer fazer a ação, é querer o resultado proibido. Tipo, não basta assinar um papel. Exato. Não basta a voluntariedade de assinar. Tem que saber que aquele papel faz parte de algo ilícito e querer participar daquilo para ser o dolo da improbidade. E teve aquela confusão com a regra sobre interpretação da lei que o STF suspendeu. Como ficou? Ah, sim. O parágrafo 8º do artigo 1º, ele tentava, proteger o gestor que agisse com base numa interpretação razoável da lei, mesmo que depois mudasse, baseado em jurisprudência. Para evitar punição por mudança de entendimento. Isso. Só que o STF suspendeu liminarmente esse parágrafo lá na ADI 7236. O medo era virar uma brecha, né? Qualquer decisão isolada poderia servir de desculpa. O julgamento final ainda está pendente. Ok, então a lei mudou em 2021. Mas e os processos que já existiam? Milhares deles. A exigência de dolo, que é melhor para o réu. Valeu para trás? O STF teve que resolver isso, né? O tal do tema 1199. Precisamente. O tema 1199 foi divisor de águas para essa questão da retroatividade. O Supremo definiu alguns pontos-chave. Primeiro, exigir dolo para tudo é constitucional, tá valendo. Ok. Segundo, e super importante, para quem já tinha condenação definitiva com trânsito em julgado por ato culposo, aí a lei nova não retroage. A condenação está mantida, a coisa julgada vale. Certo, condenação final por culpa não mexe.
E quem ainda estava respondendo o processo por culpa, sem decisão final. Ah, para esses casos, a decisão foi que a lei nova, por ser mais benéfica, retroage. Ou seja, se o processo era só por culpa e ainda estava rolando, ele não pode continuar baseado só na culpa. Entendi. O juiz tem que ver se teve dolo também. Exatamente. Se conseguir provar o dolo, o processo segue com essa base. Se foi só culpa mesmo, aí a parte da improbidade tem que ser extinta. E as regras de prescrição, os prazos para processar, também retroagiram? Não. Esse foi outro ponto claro do tema 1199. As novas regras de prescrição, o prazo de 8 anos, a prescrição intercorrente, nada disso retroage. Elas só valem do dia 26 de outubro de 2021 para frente. E essa retroatividade benéfica valeu só para o dolo ou para outras mudanças também? Foi mais ampla, sim. O entendimento que prevaleceu, tanto no STF quanto no STJ, é que outras novidades da reforma que ajudam o réu também valem para os processos em curso. Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, exigir dolo específico lá para o artigo 11 dos princípios, ou o fato da lista de condutas do artigo 11 ter virado taxativa, fechada. Se o caso ainda não tinha acabado, essas regras novas se aplicam. E tem um negócio que chamam de continuidade típico-normativa. O que é isso, simplificando? Ah, sim. Parece complicado, mas a ideia é simples. Às vezes, uma conduta deixava de ser prevista de um jeito genérico, mas passava a ser prevista de forma específica em outro lugar da lei. Como o nepotismo. Perfeito exemplo. Antes, nepotismo entrava como violação aos princípios, de forma geral, no caput do artigo 11. A reforma colocou um inciso específico para ele, o 11, na lista taxativa. E aí o processo morre. Não, a ação continua. Só muda o endereço legal, o fundamento. A conduta continua sendo improbidade. Só que agora, baseada no inciso 11 e não mais no caput. A proibição continua. Entendi, faz sentido. Agora, vamos focar nos personagens. Quem pode sofrer a improbidade, ser a vítima, o sujeito passivo, e quem pode cometer, ser o autor, o sujeito ativo. Olha, as vítimas, os sujeitos passivos, a lista é enorme. Basicamente toda a administração pública. Direta e indireta. Sim, União, estados, municípios, DF, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, todos os poderes. E mais, empresas que o governo controla e até entidades privadas. Privadas. Como assim? Se elas recebem dinheiro público, sabe? Subvenção, benefício fiscal, incentivo. Ou se o governo ajudou a criar ou custear essa entidade. Aí ela também pode ser vítima, no que diz respeito àquele dinheiro público. Mas tem um limite para essas privadas, né? Tem. A lei diz que, nesses casos de entidade privada que recebe ajuda para criar ou custear, a obrigação de ressarcir fica limitada à parte do dinheiro público que foi mal usada, só a fatia pública. Está lá nos parágrafos 6º e 7º do artigo 1º. Ok. E do outro lado, quem pode cometer a improbidade? O sujeito ativo. Basicamente, 3 grupos. O principal é o agente público. E a definição disso na lei, no artigo 2º, é super ampla. Inclui quem? Políticos. Inclui políticos eleitos, sim, tipo governadores, prefeitos, deputados, com exceção do presidente da República, que tem um regime próprio lá no STF, mas inclui também juízes, promotores, servidores de carreira, comissionados, temporários. Nossa, muita gente. E até quem exerce função pública sem ganhar nada ou só por um tempo, tipo mesário em eleição, jurado em tribunal. Se exerce função pública, mesmo que rapidinho, pode ser considerado agente público para a lei de improbidade. Uau! E os outros 2 grupos? O segundo são os particulares que colaboram com o governo, gerenciando dinheiro público. Pense em ONGs que recebem verba por convênio, OSs. Essas pessoas ou empresas são equiparadas a agentes públicos na gestão daquele recurso específico, tá no parágrafo único do artigo 2º. Certo. E o terceiro? São os terceiros, os particulares mesmo, pessoa física ou jurídica que não são agentes públicos, mas que participam do ato junto com o agente. Eles precisam induzir ou concorrer dolosamente para o ato. Tem que agir junto com o agente público, então. Tem. É o que diz a súmula 634 do STJ. E a reforma tirou aquela figura de quem só se beneficiava.
Agora tem que ter participação ativa, com dolo, ajudando o agente público a cometer improbidade. Está no artigo 3º. E se a pessoa morre? Ou se a empresa envolvida muda de nome, faz uma fusão, a dívida some. A obrigação de reparar o dano e devolver bens não some, não. Isso passa para os herdeiros ou para a empresa que sucedeu a outra. Mas tem um limite, só até o valor do patrimônio que foi transferido. Ah, bom. As outras sanções, tipo multa, suspensão de direitos políticos, essas são pessoais, morrem com a pessoa ou ficam com a empresa original. A não ser, claro, que a fusão ou mudança tenha sido uma fraude para escapar da punição. Aí a conversa é outra. Está nos artigos 8º e 8º-A. Certo. Vamos então mergulhar nos tipos de atos. São 3 categorias agora, né? Todas exigindo dolo. Isso. Artigo 9º, que é o enriquecimento ilícito. Artigo 10, a lesão ao erário, o prejuízo financeiro. E o artigo 11, que são os atos contra os princípios da administração. E tinha um antes, o 10A. Tinha, sobre benefício fiscal irregular de ISS. Mas ele foi revogado e a conduta foi para dentro do artigo 10, como um dos exemplos de lesão ao erário. E aquela discussão antiga. As listas de exemplos dentro dos artigos são abertas ou fechadas? Boa pergunta. O artigo 11 dos princípios agora é claramente taxativo. A lei fala caracterizada por uma das seguintes condutas. Então só vale o que está ali escrito nos incisos. E os outros? 9 e 10. Os artigos 9, enriquecimento, e 10, lesão ao erário, continuam usando a expressão inotadamente, o que geralmente indica um rol exemplificativo, ou seja, uma lista aberta. Mas, na prática, com a exigência de dolo específico e a descrição legal, fica mais difícil enquadrar algo que não seja bem parecido com os exemplos. Ok. Vamos olhar o artigo 9º, então. Enriquecimento ilícito. Qual a ideia central? A ideia é pegar quem de propósito ganha uma vantagem patrimonial que não deveria por causa da função pública que exerce. É o tipo mais grave. Precisa dar prejuízo para o governo? Não necessariamente. O foco é o enriquecimento indevido do agente. Claro que muitas vezes causa prejuízo também, mas o centro aqui é a vantagem ilícita obtida. E tem que ter o dolo específico de querer enriquecer assim. Receber um dinheiro a mais por erro, sem saber, não é isso. Que tipo de coisa entra aí? Propina. Propina é o clássico, né? Receber dinheiro, presente, carro, mas também usar a função para facilitar a compra superfaturada para o governo, ou venda de bem público por preço baixo, usar a máquina da prefeitura na obra de casa, receber para fazer vista grossa para algo ilegal, ter um aumento de patrimônio que não consegue explicar e que está ligado à função, aceitar emprego que gera conflito de interesse, usar informação privilegiada, incorporar bem público no próprio patrimônio. Entendi. Agora o artigo 10, lesão ao erário. O foco é o dinheiro público perdido, né? Exatamente. Aqui o centro é a ação ou omissão, sempre dolosa, que causa um prejuízo financeiro real e comprovado para o governo. Pode ser desvio, apropriação, gastar mal o dinheiro de propósito, malbaratamento, estragar bens públicos. E a mudança importante foi que o dano tem que ser provado, né? Não pode mais presumir. Isso foi crucial. Acabou o dano presumido, dano in re ipsa. Antes, em fraude à licitação, por exemplo, já se presumia o prejuízo. Agora não, tem que provar no processo que houve perda patrimonial efetiva. Está lá no artigo 10, parágrafo 1º. E se for, sei lá, uma empresa estatal que teve prejuízo numa operação normal de mercado? A lei protege isso. O parágrafo 2º do artigo 10 diz que a mera perda patrimonial da atividade econômica normal não é improbidade, a não ser que se prove o dolo de causar aquele prejuízo específico, e não que foi só um risco do negócio que deu errado. E exemplos de lesão ao erário, além do antigo 10A? Tem vários. Facilitar que outra pessoa use ou pegue bens públicos indevidamente. Doar bens sem seguir as regras. Fazer operação financeira irregular. Conceder benefício fiscal ou administrativo ilegal. Frustrar licitação causando perda financeira comprovada. Mandar pagar despesa não autorizada. Agir errado na hora de cobrar imposto ou cuidar do patrimônio. Liberar verba pública sem cumprir exigência. Irregularidades em parcerias com ONGs. E um ponto, se o agente ajuda um terceiro a enriquecer, mas ele mesmo não ganha nada, entra aqui no artigo 10 como lesão,
e não no 9. Faz sentido. E o último tipo, artigo 11, atentado contra os princípios. Qual a lógica? Aqui a ideia é punir a violação dolosa de deveres básicos como honestidade, imparcialidade, legalidade. Mas, atenção, só se a conduta se encaixar numa das hipóteses que estão listadas taxativamente nos incisos do artigo 11. Esse mudou bastante, então. Dolo específico, lista fechada. Mudou muito. E entraram condutas específicas como nepotismo e promoção pessoal com dinheiro público. E precisa causar prejuízo ou enriquecimento para configurar o ato do artigo 11? Não precisa. O parágrafo 3º diz isso. Mas tem uma novidade importante no parágrafo 4º. Exige lesividade relevante. Ou seja, não é qualquer irregularidadezinha formal. Tem que ter um impacto mínimo nos princípios protegidos. É tipo um princípio da insignificância aplicado aqui. Quais os exemplos-chave que ficaram ou entraram no artigo 11? Olha, revelar segredo que devia guardar, negar publicidade a ato oficial sem motivo legal, fraudar concurso ou licitação para beneficiar alguém, não prestar contas para esconder coisa errada, vazar medida econômica sigilosa antes da hora. E o nepotismo e a promoção pessoal? Também, nepotismo, que é nomear parente para cargo de confiança, seguindo basicamente a súmula vinculante 13 do STF. E a promoção pessoal, usar dinheiro público para se promover, violando lá o artigo 37 da Constituição. Essas são as condutas do artigo 11 agora. Certo. Entendemos os tipos de atos. E as consequências? As punições, as sanções, o que acontece com quem comete? As sanções estão lá no artigo 12 da lei. O juiz que aplica, vendo a gravidade, e pode até acumular algumas, e elas correm por fora de outras punições, tipo penal ou administrativa. Ah, e ressarcir o dano não é sanção, tá? É obrigação civil de devolver. E como elas variam? Depende do artigo. Depende totalmente. Tem uma escala de gravidade. Para o artigo 9º, enriquecimento ilícito, as penas são as mais pesadas. Perde os bens que ganhou ilicitamente, perde o cargo público, tem os direitos políticos suspensos por até 14 anos, paga multa igual ao valor que enriqueceu e fica proibido de contratar com o governo por até 14 anos. Bem pesado. E para o artigo 10? Para o artigo 10, lesão ao erário, também tem perda da função, suspensão de direitos políticos por até 12 anos, multa no valor do dano e proibição de contratar por até 12 anos. E para o artigo 11? Contra os princípios. Aí é que está a grande mudança. Para o artigo 11, atos contra princípios, as sanções são bem mais leves. Só multa até 24 vezes o valor da remuneração e proibição de contratar com o governo por até 4 anos. Peraí. Então, para quem comete ato do artigo 11, não tem mais perda da função pública nem suspensão de direito político? Exatamente. Essa foi uma das maiores alterações da reforma. Essas sanções mais drásticas, perda de cargo e de direitos políticos, ficaram só para os casos de enriquecimento ilícito, artigo 9, e de dano comprovado ao erário, artigo 10. Nossa, isso muda muito a perspectiva. E a perda da função, nos casos dos artigos 9 e 10, vale só para o cargo da época ou para qualquer um? A reforma tentou limitar o vínculo da época do fato, mas o STF, naquela ADI 7236, suspendeu essa limitação. Então, a interpretação atual, embora liminar, é que a perda da função atinge qualquer cargo que a pessoa tenha quando a condenação final sair, para dar efeito mesmo à punição. Entendi. E quando essas penas podem ser aplicadas de fato? Tem que esperar o processo acabar de vez? Sim, tem que esperar. A lei é bem clara nisso. Artigos 12 e 20. As sanções só podem ser executadas depois do trânsito em julgado, quando não cabe mais recurso. O que pode acontecer antes é um afastamento cautelar do cargo, mas isso é medida processual, temporária, não é pena antecipada. E o processo em si? Quem entra com a ação, onde corre? Quem pode entrar com a ação é o Ministério Público ou a própria entidade pública que foi lesada. O STF confirmou isso nas ADs 7404 e 7403. E o processo corre na Justiça Comum, primeira instância. Não tem foro privilegiado para improbidade. E como é o andamento? Segue o processo civil normal? Segue o rito comum do CPC,
mas com várias regras específicas da lei de improbidade. Por exemplo, o prazo para contestar é de 30 dias. Quem acusa é que tem que provar tudo. O ônus da prova é do autor. E o silêncio do réu não quer dizer que ele confessa. E tem chance de fazer acordo para evitar o processo ou a condenação? Tem sim. É o chamado Acordo de Não Persecução Civil, o ANPC. Está previsto lá no artigo 17b. É um acordo negociado entre o MP, ou o ente público lesado, e o investigado ou réu. E o que envolve esse acordo? Geralmente envolve a pessoa confessar, reparar o dano, abrir mão de bens ilícitos e, em troca, pode ter a ação suspensa ou as sanções abrandadas. Precisa ter a aprovação do juiz. Falamos da prescrição, que as regras novas não retroagem. Mas qual é a regra atual? Quanto tempo o Estado tem para processar por improbidade? O prazo agora é único, 8 anos, para entrar com a ação buscando aplicar as sanções, contados a partir do dia que o fato aconteceu ou do dia que cessou, se for algo contínuo. E esse prazo pode parar ou recomeçar? Pode. Ele suspende, para de contar, por até 180 dias se abrirem um inquérito civil para investigar. E ele interrompe, ou seja, zera, e começa a contar de novo, só que pela metade, 4 anos, quando a ação é ajuizada, quando sai a sentença condenatória ou quando um tribunal confirma a condenação. E tem a tal da prescrição intercorrente. Tem também. O processo não pode ficar parado por mais de 4 anos dentro de cada instância judicial. Se ficar, prescreve ele mesmo. Mas lembrando, tudo isso só vale para as contagens iniciadas depois de 26 de outubro de 2021. E a obrigação de devolver o dinheiro desviado com dolo? Isso prescreve nesses 8 anos também? Não. Esse é um ponto fundamental que o STF definiu no tema 897. A ação para buscar o ressarcimento do dano causado por improbidade dolosa é imprescritível. O que prescreve em 8 anos é a chance de aplicar sanções, como multa, perda de função, o dever de devolver o dinheiro não acaba. Entendido. Antes de pular para outra lei, só mais um ponto rápido da improbidade. O bloqueio de bens, a indisponibilidade, como ficou? A indisponibilidade, lá do artigo 16, é para garantir o pagamento lá no final. A grande mudança é que agora precisa demonstrar o risco real de que a pessoa vai se desfazer dos bens, o perículo em mora concreto. Não pode mais ser presumido só por causa da acusação. E protege alguns bens. Sim, protege bem de família, a não ser que tenha sido comprado com dinheiro da improbidade, e até 40 salários mínimos em conta poupança, conta corrente ou aplicação. E tem uma ordem para bloquear. Começa com carro, imóvel e só por último vai para a conta bancária. Ok, acho que cobrimos bem ele de improbidade e as mudanças. Agora, vamos dar uma olhada rápida na outra lei importante que o nosso material traz. A Lei Anticorrupção, a 12.846 de 2013. O foco dela é diferente, né? Totalmente diferente. O foco da Lei Anticorrupção são as pessoas jurídicas, empresas, fundações, associações. A ideia é responsabilizar essas entidades administrativa e civilmente por atos contra a administração pública, seja aqui no Brasil ou lá fora. Enquanto a improbidade pega mais as pessoas físicas. Exato. A improbidade foca mais no agente público, no político, no servidor e no particular que colabora com eles. A anticorrupção mira na empresa que se beneficia do ato ilícito. E a grande diferença na responsabilidade da empresa? É a responsabilidade objetiva, prevista no artigo 2º. Isso quer dizer que a empresa responde independentemente de se provar culpa ou dolo da empresa como um todo. Basta que o ato lesivo, tipo um suborno pago por um diretor, tenha sido feito no interesse ou benefício daquela empresa. Entendi. Então a empresa responde objetivamente, mas o diretor que pagou o suborno responde subjetivamente por dolo ou culpa lá na improbidade ou no penal. Perfeito. A responsabilidade objetiva é da pessoa jurídica. A das pessoas físicas envolvidas continua sendo subjetiva, precisa provar a intenção ou a culpa delas em outras esferas. E que tipo de atos essa lei pega? O artigo 5º dá exemplos. Prometer ou dar vantagem para agente público, financiar ato ilícito, usar laranja, fraudar licitação ou contrato, atrapalhar investigação. São atos bem ligados à corrupção no mundo empresarial. E as punições para as empresas? São na justiça também? Tem 2 caminhos.
Na esfera administrativa, a própria administração pública, tipo a CGU, pode abrir um processo, o PAR, e aplicar multa, que pode ser bem alta, de 0,1% a 20% do faturamento, e mandar publicar a decisão. Isso está no artigo 6º. E na Justiça? Aí a coisa fica mais séria. O Ministério Público ou a Advocacia Pública podem entrar com ação judicial, artigo 19, pedindo coisas como perder os bens ganhos com infração, suspender as atividades da empresa, proibir de receber empréstimo público e, em casos extremos, até determinar a dissolução da empresa. Pesado. E tem acordo nessa lei também, tipo o ANPC da improbidade? Tem sim. É o famoso acordo de leniência nos artigos 16 e 17. É uma ferramenta super importante. A empresa que cometeu o ilícito pode decidir colaborar com as investigações. E o que ela ganha com isso? Se ela for a primeira a procurar as autoridades, parar com o ato ilícito, confessar e colaborar de verdade, ela pode ter as sanções administrativas, multa, publicação, reduzidas ou até eliminadas. E também pode escapar da proibição de contratar com o governo, que é uma sanção de outra lei, mas que o acordo pode afastar. É um jeito de descobrir esquemas com a ajuda de quem está dentro. Ufa! Foi uma viagem em tanto por essas leis, mas acho que deu para clarear bastante coisa. Recapitulando rápido, lei de improbidade agora exige dolo, a retroatividade disso e de outras regras boas para o réu mexeu com processos antigos, as sanções mudaram, especialmente para o artigo 11, que não tem mais perda de função nem direito político, ressarcimento de dano doloso não prescreve e a lei anticorrupção foca na empresa, com responsabilidade objetiva e o acordo de leniência. Navegar nisso tudo exige atenção, né? Muita atenção. E as leis não são estáticas, né? A interpretação muda, a jurisprudência evolui, principalmente depois dessa reforma grande de 2021 e das decisões do STF que ainda estão ajustando os ponteiros. O que é exatamente dolo específico? Qual o limite da lesividade relevante? Como as diferentes esferas de punição conversam entre si? Tudo isso ainda vai dar muito pano para manga. Fica então aquela reflexão, né? Será que essa busca por exigir a prova da intenção, o dolo, junto com mecanismos como acordos e limites mais claros para as sanções, será que a gente está achando um equilíbrio? Um equilíbrio que proteja o gestor que erra sem querer, mas que ao mesmo tempo seja firme contra a corrupção e a má gestão de verdade? É uma pergunta que fica no ar. Bom, agradecemos a companhia de todos nesta análise detalhada. Até a próxima.